O que é uma cruz? Símbolo sagrado, duas linhas que se atravessam, morte, igreja, tatuagem, um acessório. O que significa esse símbolo? Tão usado, falado, mal interpretado. As pessoas querem inventar significado, sabe? Mas será que você sabe? Ou repete? Interprete, qual é a fonte que merece atenção? Sei lá, parece que não há liberdade de opção. Um bagulho sem noção, que você aceita por obrigação e se rejeita, leva caramba. Qual a lógica desse símbolo? Qual a lógica de aceitar algo diluído ou repetir um conteúdo invisível que fala de um ser superior? Eu nem tive tempo de entender meu interior. Mano, isso não faz sentido. Mas, ao contrário, ela é tipo morte. Morte do indivíduo, desvalorização do umbigo, substituir o eu pelo nós, deixar com nós a cabeça, ler a mensagem das avessas, é trocar ideia contigo pra, mais do que se aceitar, ser aceito. Parar de criar inimigos e apontar defeitos é pra quem tem coragem de admitir, assumir e depois sumir, aceitando-se inferior, dando espaço ao ser superior que se manifestou em forma de gente. Só pra mostrar que é sendo gente que a gente se torna superior. Tá, o símbolo pode ser repetitivo, mas a repetição não muda o sentido que há nas palavras do livro antigo, manja? Mó rolê, desconstruir o que foi construído. Mó loucura aceitar o que foi discutido. Loucura sim, mas e se a loucura fizer sentido? Graça e paz do Senhor Jesus. E se a loucura fizer sentido? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: Eu, quando estive entre vocês, decidi nada saber, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu gosto muito da expressão Bereshit Elohim, que está na primeira parte da Bíblia, lá em Gênesis 1, verso 1, que diz a respeito de quem começou a história. Você já parou para pensar nisso? Deus criou o homem, Deus criou o mundo, Deus criou o universo por sua iniciativa. Ninguém disse para ele criar, ninguém disse para ele fazê-lo, mas ele deu essa iniciativa. E quando tudo parecia perdido, quando nós não queríamos mais saber dele, então ele toma a iniciativa mais uma vez e envia o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, irmãos, o Evangelho de Jesus, ele não fala de alguma coisa que nós temos que fazer para alcançar a Deus, mas sim daquilo que Deus fez para alcançar você. Uau, que evangelho! Isso é o que Jesus nos diz, isso é o que a palavra de Deus nos diz. O evangelho é como aquele homem que tinha muitas riquezas, mas que vendeu tudo para comprar e para buscar uma única pérola. Este é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus que aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 vai dizer o seguinte: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Depois, lá no versículo 22 diz assim: porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos é loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Uau! Que coisa fantástica! O Evangelho de Jesus é o Evangelho que trata do homem em toda a sua natureza, que trata do homem em todo o seu significado e que trata do homem em todo o seu propósito de vida. O Evangelho de Jesus nos traz essa vida integral, seja ela onde for, porque você já parou para pensar que Deus não precisaria nos amar? Você já parou para pensar que Deus não precisaria
que nós nos amássemos uns aos outros. Veja, nós, enquanto sociedade, procuramos métodos e procuramos algum tipo de metodologia que se encaixe nessa sociedade difícil, onde cada um puxa para um lado, onde cada um puxa para o seu grupo de pessoas específicos, onde cada um quer colocar a corda do seu lado e não do outro lado. É como um cabo de guerra. Você já brincou de cabo de guerra? Um puxa de um lado, outro puxa do outro e ganha quem puxar todo mundo para um lado só. Nós fazíamos muito isso em acampamentos, por exemplo, na piscina. Quem perdia, é óbvio, tomava um banho de piscina. Olha só. Nós estamos vivendo num mundo totalmente polarizado, onde você tem que tomar alguma rédea, você tem que ir para a direita ou para a esquerda, você apoia o governo, se você não apoia, você é anti-governo. É uma coisa terrível. Parece que estamos perdendo a sabedoria que Deus nos dá a partir das Escrituras Sagradas, que nos dá a convicção de vida, seja de direita, seja de esquerda. Nós caminhamos para o alvo da loucura da pregação que traz vida para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus, como diz a palavra de Deus. E Deus tem se revelado. Quem está escrevendo isso aqui, quem decidiu não saber nada, é apenas o Paulo de Tarso, aquele que tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, aquele que era perseguidor da igreja, aquele que era cidadão romano. Para você conseguir a cidadania romana não era uma coisa fácil, ou seja, Paulo, para conseguir essa cidadania romana, ele certamente teria ali algum vínculo de família, há quem diga que seja seu pai, mas ao mesmo tempo que seja um homem de posse, mas ao mesmo tempo ele é da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Ele diz em Filipenses capítulo 3, ele diz que ele é zeloso quanto à religião, ele é um fariseu. Ele diz também que ele é irrepreensível quanto à lei, ou seja, é um homem sábio, é um homem que sabia das coisas, que conhecia muito bem. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Lá em Atos nós vemos isso, e Gamaliel era neto de Hilel, né, que era um outro renomado doutor da lei, né, lá de Jerusalém. Olha que coisa, Paulo é quem está dizendo isso. Aquele que sabia tudo isso, aquele que apela para César por ser cidadão romano, aquele que sabe os seus direitos, aquele que conhece tudo, diz: olha, eu nada decidi saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo é o centro do cristianismo, Jesus Cristo é o centro de todo o evangelho, Jesus Cristo é o centro, é aquele que traz para nós a centralidade de todas as Escrituras, é por onde nós interpretamos as Escrituras. Jesus é aquele que dá vida à letra, porque diz João no capítulo 1 que ele era o Verbo e o Verbo se fez carne. Esse é Jesus, é o Jesus que nós cremos. Esse é o Evangelho que traz para nós o poder de Deus na revelação do Espírito Santo de Deus, dando a nós conhecer os mistérios ocultos de Deus. Que coisa! Você já parou para pensar nisso? Conhecer os mistérios ocultos de Deus, ou seja, Deus se comunicando com o homem. Volto a dizer, nós não precisaríamos amar ao próximo se Deus assim não tivesse dito, e Deus também nem precisaria se meter nessa confusão. Mas por que Deus fala isso? Pela sua natureza, porque diz-nos João que Deus é amor. E isso é loucura. Agora, o tropeço
para os judeus e loucura para os gregos é esse Cristo ser crucificado. É exatamente essa questão da cruz. É exatamente essa questão de que um cidadão romano, por exemplo, raramente poderia ser crucificado na cruz, porque a cruz era vista como algo maldito, algo que fosse um escárnio, algo que fosse uma coisa terrível, era a pior morte da época. Como o Filho de Deus poderia ser crucificado? Isso é impossível de conceber, mas Deus, aprove a Deus, isso está lá em Isaías, que morrendo por nossas transgressões. Sabe por quê? Deus fez isso para transformar-nos à imagem e semelhança que estávamos de Adão caído, para agora a imagem de Jesus. Jesus foi morto e ressuscitou, tomando a chave da mão do diabo, ou seja, ele foi e trouxe, cativo o cativeiro. Ele foi e pegou o escrito de dívida e os pendurou no madeiro e tornou as potestades como um espetáculo público daquilo que ele havia realizado no mundo espiritual. Esse é o Jesus, essa é a loucura da pregação do Evangelho, e isso é a cruz de Cristo, mostrando a todos que o próprio Deus veio aqui não para que nós tivéssemos uma vida sem conhecê-lo, mas tivéssemos uma vida escondida nele e ele em nós. Por isso, decidir nada saber é se esvaziar de si mesmo e não se encher de coisas e de sabedoria humana para poder alcançar a Deus. Uma vez eu estava no trabalho e conversando ali com os colegas, nós falávamos sobre coisas da vida e acabamos falando sobre perdão, sobre perdoar, sobre liberar perdão. E pudemos falar um pouquinho a respeito daquilo que o Evangelho diz sobre perdão. E fomos para casa e passado ali 2 dias, um colega chegou para mim e disse para mim: cara, me explica o que está acontecendo comigo. E eu disse: me fala o que aconteceu. E ele disse assim: cara, eu não parei de pensar na conversa que nós tivemos sobre perdão e eu precisava me reconciliar com uma pessoa e, cara, eu não dormi, eu chorei a noite toda e me reconciliei com essa pessoa e foi como se tivesse tirado um caminhão, uma carreta das minhas costas. E eu disse para ele: bem-vindo ao Evangelho de Jesus. O Evangelho que não se limita a métodos, não se limita à liturgia, mas um Evangelho que alcança o coração humano. Deixa esse Evangelho alcançar você. Você que talvez esteja pensando: puxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para alcançar a Deus, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu quero dizer para você: esquece. Jesus é o único capaz e Ele já fez, Ele já veio. Por isso, vem para Jesus. Por isso, vem caminhar com Ele. Por isso, vem como você está. E eu tenho certeza que esse amor que transformou a vida de Paulo, Paulo era um perseguidor da igreja, esse amor que transformou Paulo de perseguidor da igreja como um dos maiores influenciadores do Evangelho de Jesus na face da terra, esse mesmo Espírito que o transformou transformará você e não deixará você como você veio. Ele transforma as nossas vidas. Em uma outra ocasião, alguém estava a caminho do trabalho, essa pessoa trabalhava longe do seu trabalho e estava indo ao trabalho. De repente, o Espírito Santo de Deus falou com essa pessoa e disse: olha, você precisa passar no mercado. E essa pessoa não ficou assim incomodada: puxa, passar no mercado, mas eu não preciso de nada, estou indo para o trabalho. Mas essa pessoa aceitou o convite do Espírito Santo e foi lá. E chegou lá, andou pelos corredores, ficou ali cerca de 15 minutos no mercado sem saber o que ia comprar e acabou comprando
2 ou 3 pacotes de bolacha recheada. E essa pessoa então foi para o caixa. Quando ela foi para o caixa, para surpresa dela, nós não estávamos em distanciamento social, né? Essa pessoa então estava próxima à pessoa que estava passando as compras da frente. E o que aconteceu? Essa pessoa não tinha condição de pagar a sua compra. E quando ela deu o cartão foi recusado por falta de saldo. Foi aí então que o Espírito disse para ela: você não pode deixar isso acontecer. E essa pessoa então passa o seu cartão, avisa a moça do caixa, ó, porque a moça da frente já estava colocando de volta a sua mercadoria, né, os alimentos que ela havia pegado no mercado. E então ele falou: ó, fala para ela que não precisa, e passou o cartão dele e pagou a compra da mulher. E essa mulher ficou muito feliz, falou: olha, muito obrigado. E essa pessoa disse assim: olha, agradeça a Deus, porque Deus é o Senhor do ouro e da prata, e Ele que tem que estar te dando o mantimento, Ele está te dando o pão para você seguir. E assim foi. A moça da caixa disse, né, quando chegou a fiscal, aquelas que andam de patins, sabe, no mercado, quando chegou, ela disse: olha, você me chamou? Ela disse: olha, não vai ser preciso, porque Deus enviou um anjo para pagar para a senhora a compra dela, e ela já foi. E para surpresa daquele que havia feito esse ato, né, de generosidade, quando ele foi passar as pequenas bolachas que ele havia comprado, não tinha saldo mais no cartão de débito. Que coisa! E sabe o que aconteceu? Essa pessoa saiu chorando do mercado, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me usou. Agora eu sei porque eu precisava passar no mercado. Precisava passar no mercado apenas para ser resposta para a vida dessa senhora. Uau! Que evangelho! Que palavra! Que é loucura! Que é pedra de tropeço! Que é loucura! Pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos, porque é o evangelho integral, o evangelho que não se limita às 4 paredes da igreja. Nesse tempo, acho que não tenho visto, né, na minha história, outro tempo em que tantas vezes nós vemos o evangelho se espalhando por todas as redes sociais, por todos os meios de comunicação. Sempre há alguém falando acerca de Jesus. Aí eu entendo quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 que desde o início dos tempos toda a natureza fala a respeito de Jesus, dão testemunho da sua criação, de forma que tais homens são indesculpáveis por não darem ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, irmãos, pronta para ser revelada para nós. A palavra de Deus está sendo pregada a partir das Escrituras em todos os lugares. Até a própria natureza dá testemunho a respeito daquilo que Deus é. Por isso o meu convite para você nessa manhã é para você se levantar de onde você estiver e glorificar esse Deus. O Evangelho de Jesus chegou até você, para você agradecer pelo conhecimento que você tem recebido de Jesus, que é poder de Deus. Decida nada saber a não ser Jesus e este crucificado, porque essa crucificação trouxe para nós a adoção de filhos. Essa crucificação, a palavra de Deus diz em Isaías que agradou a Deus moê-lo por nossa causa. Então nós recebemos esse evangelho para que o nosso coração se alegre com a salvação que recebemos mais uma vez pela iniciativa do próprio Deus, pela iniciativa desse Pai amoroso que esmaga o seu Filho na cruz do Calvário para que nós tivéssemos essa vida e a tivéssemos com abundância. É por isso que os cristãos têm toda a sua história marcada simplesmente pelo amor, pela graça e pela paz. Por isso, não entre em discussões vãs que não levem a nada.
Só fale aquilo que for de bom tom, aquilo que for edificar, aquilo que for trazer algo construtivo para a vida das pessoas. E eu não vejo o apóstolo Paulo dizer outra coisa a não ser sobre Cristo crucificado. É esse Cristo, é essa cruz que vai trazer para as pessoas vida, que vai mostrar para elas que Deus as amou de tal maneira, ao ponto de dar o seu próprio Filho para que elas pudessem conhecê-lo e pudessem ter a vida eterna. Em Jesus, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Todos aqueles que o conheceram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, é que nos diz a palavra em João, capítulo 1. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus não pelos nossos métodos, pelas nossas liturgias, pelas nossas estatísticas, mas conhecer a Deus pela revelação do seu Evangelho, no poder do Espírito Santo de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa manhã, ensinando-nos a andar pelo Espírito, ensinando-nos que o Espírito nos ensinará todas as coisas, ensinando-nos que a vida de conhecer a Jesus, a vida de decidir não conhecer nada além de Cristo crucificado, vai trazer para nós a revelação de Deus. Porque em Colossenses vai dizer para nós que Ele é a expressão exata de Deus e que nele habita todo o conhecimento e a sabedoria de Deus. Por isso, nessa manhã, vamos caminhar. Nessa manhã, você que talvez esteja acamado, você que esteja triste, eu quero dizer para você, vamos, mais um round, vamos, mais uma luta, mais uma batalha. Vamos continuar batalhando, vamos continuar pregando, vamos continuar sobrevivendo para glorificar o nome do Senhor. Para que essa cruz que Ele carregou tenha sentido em nós, para que nós sejamos achados nele e Ele em nós e escondidos em Cristo, a glória do Pai possa brilhar em nossa vida e nós então possamos glorificá-lo com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo aquilo que nós somos. Em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para você nessa manhã, que você possa pegar essa cruz, possa seguir a Jesus, porque Ele é a vida para os homens. Deus abençoe você.